Estamos todos a postos aqui. Em primeiro lugar, nossas sinceras saudações de todo o coração e os agradecimentos a todos vocês que marcaram presença aqui. Certamente estariam lá no Monumento da FEB, onde hoje, conforme a programação, um evento tradicional, em celebração ou comemoração ou lembrança histórica dos 70 anos da tomada de Monte Castelo pelos heróis pracinhas da FEB, em que dois representantes aqui da associação, o presidente e o vice-presidente, com muita honra, diga-se de passagem, o presidente seu Walter, vice-presidente seu João do Qual, e que estiveram junto aos 25.334 soldados ou militares brasileiros nessa campanha da Itália em 1944-45. Um enfoque muito breve sobre a questão da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, especificamente nesse evento, que foi a conquista ou a tomada de Monte Castelo, na região toscana, na Itália, em 21 de fevereiro de 1945. É questão de história, mas é uma questão também de sensibilidade que nós brasileiros, dentro de um contexto de patriotismo, nós podemos nos considerar isso, como patriotas, foi um momento em que conjugou-se a outros momentos que antecederam esse dia 21 de fevereiro de 1945, lá na Itália. Isso confere porque registros fotográficos, registros na própria literatura, na própria história que escreve sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial nesse fator da montanha de Monte Castelo, em provavelmente início do mês de dezembro, o exército americano, para dizer o 5º exército americano, já estava por lá. Da mesma forma como os brasileiros também estavam assentados nas regiões de Toscana, ali por perto. Houveram tentativas dos militares, dos soldados americanos, vamos dizer, o 10ª Divisão de Montanha, os ingleses que estiveram por lá, com os próprios americanos, fizeram as tentativas de fazer com que os alemães se afastassem da região e pressionando eles para uma outra região, né, da própria Europa, evacuando eles. Por quê? O que acontecia? A montanha de Monte Castelo, Monte Castelo, era uma elevação não muito alta. Devia ter assim uma altura em torno assim dos seus 200 a 300 metros de altura, mas era um ponto estratégico fundamental para a visão dos militares alemães em observar nos seus arredores a aproximação de qualquer invasão, seja qualquer força militar que houvesse ou que estivesse acontecendo por ali. E eles estiveram ali assentados no cume daquela montanha, muito bem abastecidos com armamentos, fora a experiência que eles tinham, né, na sua formação militar. Não quer dizer que isso que eles eram superiores aos brasileiros, porque houve uma inversão, depois eles acabaram se evacuando de lá. Então o que aconteceu? O exército americano, já com baixas, em função da resistência dos alemães naquele cume, naquela montanha, acabaram recuando e não sabiam mais o que fazer. O governo, melhor, os militares de comando americano, né, que era o general Tusco, praticamente, que estava substituindo aí nessa ocasião já o general Clark, convocou o general Mascarenhas de Moraes, que comandava a FEB, e disse: você terá que destacar um agrupamento, ou uma companhia, seja o que for, né, naquela ocasião, para que houvesse a tentativa que os americanos tinham se frustrado e eles fossem os brasileiros então invadir a própria montanha. Então no dia, praticamente dia 12, dia 13 de dezembro de 1944, os brasileiros, ao comando general Zenóbio da Costa, tentaram a invasão da região montanhosa, né? Escarpa, cheio de gelo, praticamente chovia, dava neve, e eles tentaram fazer isso. Acabaram sendo recebidos por artilharia, por tiro e tudo mais, tiveram que recuar. Ali já tombaram alguns, né? E há outras baixas que seriam os ferimentos.
houve uma nova tentativa praticamente já aí perto de Natal e a neve caindo. Vocês imaginam que é em torno dos seus 18, 15 ou 20 graus abaixo de zero, fazer uma tentativa de ataque subindo o morro, né? Acostumados a uma temperatura tropical nossa aqui, como nós estamos passando hoje, seus 30 e poucos graus, aí é abaixo de zero, né? Somado com o medo, até sabendo, voltar não volto mais, mas comigo um eu levo, né? Eles investiram naquela montanha, acabaram sendo frustrados, recuaram. Depois teve mais uma tentativa, aí como a neve realmente veio, certo Deus disse, vocês param de se brigar. Eles fizeram, vamos dizer assim, um acordo sem se conversar, claro, uma trégua, que não tinha como lutar mais. Então ficaram eles lá e os brasileiros na sua região, dando guarnição. Ninguém vai, mas também aqui ninguém chega. E pararam os tiroteios. Chega o mês de fevereiro, quando realmente a neve começa a se desintegrar, aí vem o lamaceiro, né? Tudo aquilo que é molhado, lamacento, e reinicia-se novamente os combates naquela região. E os alemães se mantinham ali resistentes, querendo dizer, aqui ninguém passa, em cima de nós vocês não vêm. Então, houve uma tentativa, praticamente a última, a quarta ou a quinta tentativa, para chegar ao cume dessa montanha, e desmantelar realmente as posições alemãs que lá estavam instaladas, fortalecidas. Óbvio que também houve o compartilhamento da própria FAB, a Força Aérea Brasileira, né, com seus P-47, ajudaram realmente pelo ar, a causar um certo transtorno para as posições alemãs que estavam lá. Mas enfim, foram subindo com grande dificuldade, né, molhado, lama, pedregulhos, pouca defesa, conforme o próprio seu Walter Hertel chegou a ver a situação lá, não que ele combateu lá, mas ele disse, parecia assim um cemitério de árvores velhas sem folhas, né? Estava tudo arrebentado em função do tempo que bombardearam com a artilharia, não ficou simplesmente ficar os tocos das árvores. Então dava para distinguir certamente aqueles que se movimentavam, que não era nem gambá, nem cachorro do mato, não era nada. É claro que uma guerra só podia ser soldado. Então ali chovia bombardeio em cima deles. Mas enfim, as coisas estavam ficando difíceis para os alemães, já desprovidos da própria alimentação, de repente até de municiamento, né? E tomaram a decisão, vamos cair fora porque a coisa está ficando feia e eles não desistem. Aí vem a questão da desmotivação, porque a Alemanha já estava realmente em certas posições da própria Europa já enfraquecida, e eles aí estavam em torno mais ou menos de uns 20 mil soldados. Não é pouca coisa não. Por fim, o que aconteceu? Foram invadindo, subindo a montanha. Obviamente que por uma outra ponta da própria montanha, a 10ª divisão americana de montanha ajudaram a contribuir por umas escarpas lá para dar as coordenadas também. Os alemães foram recuando, ao mesmo tempo tombando. Às 17h20 do dia 21 de fevereiro de 1945, isso já na entrada para Noitinha, os brasileiros alcançaram a ponta da montanha do Monte Castelo. E lá eles bradaram o grito de guerra, né, de conquista. Chegamos aqui, somos vencedores. Então várias outras expressões também aconteceram ali, segundo constam nos registros alguns dos militares que estiveram lá naquela ocasião. Então o fato de nós estarmos aqui celebrando esses 70 anos dessa conquista de Monte Castelo faz com que nós, filhos de expedicionários, a grande maioria que está aqui, somado com os amigos, né, e familiares, e outras representações, na parte jurídica, como está aqui o Dr. Marcos Rosa, o subtenente Pacheco, que vem na parte jurídica atender, dar especialismo a quem quiser na parte, todos nós congregamos essa história e queremos reverenciar os expedicionários que tombaram naquela campanha, os que voltaram
e também já se encontram falecidos, aos remanescentes ainda vivos aqui, vamos dizer assim, não exagerando tanto, mas nos representam que são jovens, estão vindo aqui, estão aqui, ó, tomando sua cerveja, brincando conosco. Parabéns para vocês, muito obrigado. Então, quando o dia que o último nos deixar, cabe-nos o compromisso de nós representá-los. Então, quando eles se silenciarem, as nossas vozes terão que falar por eles. Então, o meu discurso eu encerro aqui sobre o evento da tomada de Monte Castelo. Muito obrigado. Quero acrescentar, então, agora algum expediente administrativo a todos vocês que estão aqui.